te disser que há uma voz que te chama, anda daí, alegra-te. Corres o mundo, mas como está a tua casa? Tens muito mais em ti, é de dentro que vem esta alegria, a paz de me saber amado, e se eu duvidar, caminho a confiar. Todos os anos, nas férias letivas do primeiro semestre, jovens universitários de quase 60 faculdades partem para 64 missões espalhadas de norte a sul de Portugal, do meio urbano ao ambiente mais rural e isolado. É a Missão País, um projeto católico de universitários para universitários, que promove missões que são semanas de apostolado e ação social. De várias faculdades, partem Portugal adentro. Tu nada temas, entrega-te, livre como Maria, acolhes a missão. Ele quer viver em ti, anuncio esta graça que transborda. Eu conheci a missão antes de entrar na faculdade. E quando entrei na faculdade soube que existia, porque ia ser o primeiro ano em que eu estava na universidade, ia começar a missão nesse ano, então nem hesitei, inscrevi-me logo e adorei, porque no fundo eram pessoas que estavam connosco na mesma faculdade e que viviam a fé connosco e estávamos ali todos para o mesmo, a fazer voluntariado, mas com Deus. E isso marcou muitíssimo. Depois foram amigos que eu trouxe para os meus dias na universidade e que se mantiveram até hoje. A Missão País surgiu por vários amigos. Houve vários amigos que já me tinham falado, tens mesmo que ir fazer a Missão País porque é uma coisa que vai abrir imensas portas com outras pessoas e vai abrir-te um círculo de amigos que, no caso em Aveiro, que vai ser para o resto da vida. E de facto experimentei, fui no ano passado a primeira vez e foi uma experiência espetacular. Conheci muita gente, até de faculdades diferentes, éramos cerca de 60 pessoas e foi muito bom toda a experiência. Eu estive na altura com o secundário e foi muito bom. Eu escolho a loucura de dizer faça sem mim. Durante uma semana os jovens chegam a vilas ou aldeias. Mais urbanas ou plenamente rurais, elas assistem a um grupo de 60 universitários que naqueles dias altera o ritmo da terra, faz a festa, reza na igreja, brinca com as crianças e conversa com os mais idosos. É a Missão País, uma iniciativa católica de presença e anúncio que é já um fenómeno de popularidade no meio académico e nas próprias populações que a acolhem. A ideia é espalhar a alegria e criar laços. Por isso, o grupo que parte para uma localidade ali regressará durante 3 anos. Assim se constrói relação e vínculos. Assim, os jovens trabalham uma ligação que é amizade, que é vida. Sim, ao início há sempre aquela vergonha, parecemos tímidos porque não conhecemos ninguém, mas depois isso esquece facilmente, até porque estamos todos juntos e o ambiente é muito bom, é muito descontraído e depois é muito fácil. As pessoas também ajudam muito e gostam muito de estar connosco porque reconhecem a ajuda que recebem e mesmo para nós é ótimo, então depois é mesmo muito bom os frutos que colhemos. Bem, acho que acima de tudo é uma experiência em comunidade muito interessante, porque além de termos uma grande mistura de jovens, uma grande mistura também de formas de viver a fé e formas de estar no dia-a-dia. Portanto, acho que foi um crescer de fé diferente, um crescer com as pessoas e acima de tudo também trabalho de voluntariado é muito interessante. Dá para estar com um local de Portugal que é mais isolado e também com pessoas que passam mais tempo em solidão ou que por mais dificuldades ou simplesmente também gostam da nossa companhia e a partir do voluntariado é interessante
o sentido de grupo também se cria e as amizades que ficam realmente para a vida, porque têm um propósito de valores diferentes das comuns que temos pela rua. A participação na missão acrescentou muito mais gente à minha lista de pessoas por quem rezar e sem dúvida que agora no próximo ano espero voltar a fazer e agora várias vezes estar com pessoas em Aveiro que de facto me marcaram, em Aveiro, Lisboa e por aí. Estás sentado à beira do caminho e ouves uma grande multidão, e ao saberes que não estás sozinho, pedes para Jesus te dar a mão. Há 20 anos que os jovens partem. Há 2 décadas que esta presença de uma igreja jovem inunda muito o interior de Portugal com uma proposta que não deixa ninguém indiferente. O Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, acolhia esta celebração comemorativa que era presidida pelo Patriarca de Lisboa. Dom Rui Valério destacou a coragem e a determinação do missionário que ganha expressão quando se é jovem. Não haja dúvida de que o missionário, e eu gostaria de enfatizar isso, mesmo o missionário da Missão País, mais importante de oferecer o que se tem, o que se sabe, o que se pensa, é que a vossa própria vida seja ela mesma uma oferta e uma doação. Isto é que é decisivo. E o missionário é a pessoa que conscientemente e voluntariamente vive esta atitude interior. Eu vou não apenas para levar qualquer coisa, mas eu vou porque o meu próprio ser é doação e é entrega. O agora Patriarca de Lisboa já foi outrora pároco no Baixo Alentejo. Em Santana da Serra, acolheu um dia também os jovens da Missão País. E aquilo que aconteceu ali foi que uma população em que, além da vila, que tem este nome, a Santana da Serra, eu na altura era missionário, padre lá, aquilo está preenchido de montes de pessoas que viviam isoladas. Ouçam, aquilo para aquelas pessoas foi a maior bênção que lhes caiu do céu. Melhor do que a chuva, em tempo de seca. Exatamente porque as libertou do isolamento e da solidão. Aquilo foi uma semana intensa, que depois ao fim a vontade de todos era prolongar aquele tempo de missão e foi maravilhoso. Mas ali perguntam vocês, então mas o que é que os jovens missionários deram? Deram certamente muita companhia, muita música, muito encanto, mas a principal dádiva, a exemplo de Jesus, foi a dádiva, a própria dádiva de si próprio, do seu tempo e do seu ser. O Porta a Porta é um desafio na Missão País que leva os jovens a bater às portas e a entrar nas habitações para momentos de conversa, alguma música e oração. Para quantos vivem os dias entregues a si, em casas onde as visitas são raras, estes jovens são ar fresco e conforto. Olá, sejam bem-vindos! Até que fazem por aqui? Está tudo bem consigo? Vêm visitar-me? Sim! Sério? Então entrem, faz favor! Obrigada! Entrem! Olha, como é que se vê a minha casa? Há 20 anos estávamos em 2003. Em janeiro partiram alguns jovens para Corus, no Ribatejo. Nascia o que na altura se chamava de Missão Universitária. E recordo um sentimento de seguir só. Nós não sabíamos para o que íamos, sabíamos que estava algo organizado e foi muito confiar no objetivo da missão. Não no que a missão tinha, mas no que poderíamos fazer por essa missão. E então arrancámos 20 pessoas em fevereiro de 2003, com mochilas tipo verão, mas era inverno. E quando chegámos lá, foi estar muito atento para ir montando a missão.
Não havia um plano já feito. Fomos estando atentos, olha, é possível também fazer isto. E então fazíamos. É possível também ir à rádio. Fomos à rádio. É possível também fazer Então íamos atuando na medida das necessidades. Foi muito engraçado. Está nas minhas mãos fazer por encontrar aquele que insiste em chamar. Sou um jovem em missão, a quem arde o coração. Sem modelos de comparação, nem passado, esta foi uma experiência pioneira que levava os jovens a estarem atentos e a desenvolver uma abordagem dimensionada para o sítio em que se encontravam. Quer seja na escola, nos lares, mas também se íamos ao café, sabia que estávamos a fazer missão no café. Se íamos a um bar, na altura havia um bar lá em Corus, um bebedor, que é onde os miúdos iam a seguir à escola, e nós pensámos, nós temos de ir ao bar. E eles iam todos para o bar entre as 6 e as 7 da tarde. Nós temos de estar lá, porque é lá que eles estão. E então íamos ao bar também com missionários. Qualquer sítio que íamos com missionários. Isso também acabou por trazer alguma ligação. Íamos alargando o nosso mapa de influência em cada sítio que andávamos. Ou seja, as pessoas do café já apoiavam a missão, as pessoas do lar apoiavam a missão, as pessoas do bar já nos conheciam e apoiavam as missões. E então depois isso deu-nos algum estofo para durante a semana e íamos cada vez sendo mais. Com o Bernardo, em 2003, partiu também a Teresa, que recorda como nasceu esta grande aventura. Nasce de a vontade de fazer algo e algo diferente, também da vontade de preencher ali uma semana, como jovens que somos e gostamos de ter alguma coisa para fazer. E, portanto, ali uns meses antes começámos a pensar no fim de uma peregrinação que se calhar fazer uma missão de apostolado era uma boa ideia. Sendo isso o que fosse, logo veríamos. E nasce assim, e começa assim, com um grupo de 20 pessoas que se predispuseram a viver esta aventura de desconhecido, mas que aquilo que tinha de muito conhecido era o amor de Deus e a vontade de contar esta história e este amor aos outros. A atitude missionária assumida pela Missão País contrasta com alguma apatia pastoral das nossas comunidades, onde o diferente e o ousado tendem a ficar reféns de atitudes mais de espectador e menos de protagonistas. Eu acho que também tem a ver com aquilo que é a nossa vivência de fé, de vivência em casa e particularmente a mim, que uns meses antes fiz uma peregrinação com com um dos outros dois fundadores, foi pensar que, e somos pessoas de ação, pensar que podíamos fazer qualquer coisa diferente e, de facto, eu acho que pode não haver agora, mas de facto houve sempre na história de Portugal e naquilo que é o nosso ADN como portugueses esta vontade de descobrir e de um caminho de missão. Por outro lado, toda a minha infância vivi a conhecer a obra dos missionários colombianos, com as revistas que chegavam lá à casa, a Audácia, enfim, uma série de momentos, e aquilo fascinava-me. Teresa e Bernardo foram dois dos protagonistas do momento ao ar livre que evocava estas experiências e fazia memória de uma época que é a responsável pelas centenas de universitários que todos os anos partem Portugal adentro. Porém, a Missão País não nasceu com os números que tem hoje. O início foi um trabalho de persistência e de muita coragem. Na altura estava na equipa dessa missão, da Missão País Nacional, e lembro de irmos à Faculdade de Agronomia, preparámos uma sessão para esclarecimento, e nós éramos 3 e lá estavam tipo 2 pessoas sentadas. E nós vamos embora, é isto. Estas são as primeiras. No fundo, não pensar que isto vai ser logo uma coisa muito grande, mas ir pesca à linha, ir 2 a 2, taca, pronto. E hoje realmente é extraordinário. Vejo um mar tão escuro e fundo. Ele diz, vai, confia em mim. Vou embarcar e ir em frente. Largo tudo o que há aqui. E 2021, a pandemia de Covid-19 levava o país ao confinamento. Nesse ano, a Missão País reinventava-se, mas não parou.
Fui chefe nacional também com a minha co-chefe e de facto parámos com uma realidade muito difícil em todo o mundo, muito difícil em Portugal e muito difícil também para o projeto da Missão País. Mas o nosso ponto, sempre essencial, era nós, enquanto jovens, somos chamados à missão. E por isso mesmo que a Missão País e o mundo esteja parado, podemos sempre missionar, à distância de um clique, à distância de uma chamada, com uma carta, online. Foi isso que acabamos de fazer. Missionámos online, fizemos-nos presentes e por mais que toquemos poucas pessoas, mesmo que tomemos uma pessoa, já vai valer a pena e foi esse o intuito. Um chamamento que Manuel já tinha interiorizado em diferentes momentos, desde que alguém um dia lhe falou nesta experiência. Mesmo antes de entrar na faculdade, o boca a boca foi muito forte. Tinha amigos já mais velhos que estavam na faculdade e que falavam da Missão País e como era uma coisa espetacular e havia interesse de todos em participar e por isso aos poucos já fui criando o bichinho e por isso já estava muito motivado e muito interessado em fazer a Missão País, apesar de não saber bem o que era, mas havia o interesse. E o interesse do Manuel é um interesse hoje partilhado por centenas de jovens que um dia receberam o desafio e partiram à descoberta de algo que para muitos mudaria a vida. Fala-se muito que a Missão País diz que pode ser só uma semana ou o início de uma vida e por isso, apesar de ser só uma semana em que estamos na pausa entre semestres, entre fevereiro, março, abril, em que fazemos uma semana de missão, essa semana de missão depois prolonga-se por toda a nossa vida e por isso é isto também que estamos a fazer os 20 anos de agradecimento à Missão País, porque apesar de não ter algo de inédito, no sentido em que é 60 jovens que vão para uma faculdade, vão para uma terra missionar, acaba por, com a missão interna, com o contacto com a qualidade, fazer uma coisa muito diferente que depois prolonga para o resto da vida. É por isso que a celebração destes 20 anos foi, segundo o Bispo de Lisboa, um dia memorável. Podemos dizer, em primeiro lugar, que é um dia memorável, de agradecimento, de celebração, exatamente porque foram 20 anos em que os jovens foram evangelizar outros jovens, mas sobretudo foram levar companhia, foram levar esperança, foram levar a palavra de Deus a tantas populações. Populações essas que muitas vezes vivem aquele drama que hoje, infelizmente, e particularmente ao nível de interior e de província de Portugal é, digamos, uma constante, que é a solidão, que é o isolamento, mas ao mesmo tempo esta celebração reveste-se de um outro caráter, este porventura mais lançado para o futuro, que é exatamente aquela de ser mediação, a Missão País, mediação daquele entusiasmo, daquela abertura, daquela dedicação, daquela força espiritual que a Jornada Mundial da Juventude, aqui em Lisboa, enfim, consagrou e entregou e confiou como missão aos nossos jovens. É uma frente de anúncio e de ação pastoral da Igreja que ganha particular dinamismo, porque é assegurada pelos jovens. São jovens que ao mesmo tempo estão no pleno desenvolvimento da sua vertente científica, académica, exatamente, mas ao mesmo tempo isso conjugado em parceria de aliança com o que é um aprofundamento e uma reflexão sobre a fé. Então nós, fé e razão aqui de mãos dadas na mesma pessoa, em que nós encontramos esta harmonia, esta sinfonia, de que aliás o Papa Francisco, exatamente no início do sínodo, evocou na Praça de São Pedro, quando falou desta orquestra, em que vários instrumentos estão a entoar no mesmo sentido e o mesmo cântico de louvor, e os nossos jovens da Missão País são o exemplo e o protótipo disso mesmo. E os jovens descobrem nesta experiência, nestes dias de festa e de trabalho, um itinerário de crescimento, espiritual e humano. Uma forma talvez mais ousada de se afirmar como cristão diante do mundo? Eu diria que ousada se calhar não, mas nós enquanto jovens acho que temos um papel mesmo muito importante e podemos dar um testemunho muito forte. E quando se juntam todos estes jovens para uma mesma missão e com a cruz ao peito e com o nome de Jesus Cristo no coração, acho que ganha sempre outro impacto e conseguimos marcar as pessoas de uma forma muito bonita e muito especial. Eu já sou católico desde que nasci, portanto desde aí que venho a praticar, mas a Missão País foi uma visão um pouco diferente, de uma vivência diferente. Ou seja, de uma perspectiva diferente daquela que eu estou habituado a viver, em que há muito mais oportunidade de se partilhar diferentes pontos de vista, porque muita gente ali vive as coisas de forma diferente e portanto acaba por ser um bom momento de partilha e ver ao fim da missão a evolução na fé de cada pessoa. É muito bom ver crescer, acho que
no início começou com um grupo de estudantes e realmente vê-se a necessidade deste projeto e a alegria que traz aos jovens e o propósito de o fazer, porque da forma como cresce e cada vez mais pessoas querem levar para outras faculdades e querem participar, além de que sendo voluntariado algo que interessa em geral aos jovens, sendo católicos ou não, é uma coisa que nos faz ter uma boa ocupação durante as férias de faculdade ou durante um tempo livre de faculdade, que é ter mais do que o estudo, ter um propósito motivador de servir os outros. Se tens sede de ser mais na vida e o mundo já não te satisfaz. Uma das características da Missão País é a presença do sacerdote. Cada grupo, cada missão, conta com um sacerdote que assegura a liturgia e a dimensão celebrativa. É também uma figura próxima que escuta e acolhe. Alguns deles, antes de serem padres, já tinham feito Missão País. E agora, desde que fui ordenado, já há 7 anos, comecei a acompanhar uma missão desde a abertura dessa missão e tem sido uma experiência maravilhosa poder partir assim com 50 ou 60 universitários e estar ao lado deles, a acompanhar também as suas vidas, a conhecê-los de perto e ajudá-los a tornarem-se assim missionários com espírito de alegria, mas a levar Jesus a outros. É uma experiência fantástica como padre. A missão é para o Padre Bernardo a concretização dessa imagem de uma igreja onde todos podem entrar. Desde pessoas que já vão tendo uma vida de fé mais consistente, com mais regularidade, desde pessoas que nem sequer acreditam em Deus, mas querem fazer uma experiência de missão. E é muito bom ver essa possibilidade de juntar todas essas pessoas e, pouco a pouco, ajudar cada uma naquilo que mais precisam, quer a aprofundar a fé que já têm, às vezes a esclarecer dúvidas que trazem na sua vida, às vezes a dar um outro rosto da Igreja que ainda não conhecem e que ali podem experimentar de perto com muita intensidade. E ao completar 20 anos, a Missão País prepara agora já as missões para o seu 21º ano. É mais um ano de missão, o 21º ano de Missão País, e por isso já estamos a preparar este ano em mais de 68 localidades, por isso vamos acrescentar assim algumas localidades e faculdades, que também foi bom, mas esperamos um ano igual aos outros, se Deus quiser, ou ainda melhor. É um ano muito desafiante, vindo das Jornadas Mundiais da Juventude em Portugal, portanto imensa gente que foi tocada e que quer continuar a viver este fogo. E nós, enquanto Missão País, estamos a preparar tudo para conseguir acolher e manter esta chama viva das pessoas e destes jovens de Portugal. Em 20 anos, são muitos os que já fizeram esta experiência. O que guardaram? Onde está a marca que lhes deixou na vida? Eu creio que é nesta atitude missionária, ou seja, permanente. Não é, eu fiz missões, eu fui missionário, eu tornei-me missionário. E então hoje em dia, quer seja na escola, com filhos, também trouxe para aqui filhos, no trabalho, somos missionários. O que nós procuramos fazer é manter o contacto, continuar a fazer coisas juntos, programas de oração e não só, coisas interessantes. E também há muito pós-missão também no sítio, podemos lá voltar, manter contacto com as pessoas, não ser só uma coisa de uma semana, mas uma coisa que se prolongue. Do meio académico da cidade para o interior da casa de um idoso na Serra Algravia. Da timidez que o define para o palco, onde se é desafiado a representar para uma localidade inteira. Dos livros e das sebentas, cheios de fórmulas exatas, para a incerteza que marca a vida de tantos. A Missão País é um mergulho na vida real de tantos portugueses e a descoberta de como a alegria, nutrida pela fé, é itinerário seguro e cativante para tantos jovens universitários. Que está a chamar, se Jesus te deixa o coração arder, reza e diz-lhe, mestre, eu quero ver. Em baixinho